Salve, salve meus amigos e minhas amigas. A gente está de volta com um intervalo maior do que eu tinha imaginado inicialmente. Um pouco porque as aulas começaram e sempre começo de aula você pegar o ritmo é mais complicado. E segundo porque eu fiquei refletindo antes de gravar esse vídeo e eu optei por, ao invés de compartilhar o que eu estou lendo ultimamente, que eu finalizei a leitura agora nesses últimos dias de agosto, compartilhar com vocês algumas leituras mais retrospectivas, ou que foram feitas antes, tendo em vista fornecer para vocês algum material para reflexão de alguns acontecimentos mais recentes. Então, historicamente, a gente tem notado, todo mundo viu nos Estados Unidos nazistas, fascistas, supremacia branca, toda a ordem de pessoas preconceituosas saindo à rua para exigir seus direitos de ser preconceituoso. Por mais estapafúrdio e absurdo que isso possa parecer, isso voltou a acontecer no comecinho do século XXI. Então isso desperta um pouco de atenção para a gente, no sentido de que já vimos isso, não é novidade, e o que então nós podemos fazer ou nos precaver para tentar evitar determinadas posturas. Na sequência disso teve todo um outro não debate, que eu prefiro chamar assim, completamente infrutífero, acerca de o nazismo e o fascismo são de esquerda ou são de direita. Bem, uma discussão sem pé nem cabeça, porque na verdade nazismo e fascismo são duas faces interligadas de regimes totalitários. Ponto. Então eu separei algumas leituras que eu acho que podem, ou indicação de leituras que podem ajudar os alunos e os meus amigos de maneira geral a refletir um pouco. É lógico que sempre esses vídeos têm um caráter, esse específico, e esses direcionamentos de leitura têm um caráter, em certo sentido, que alguns podem sentir invasivo e um tanto quanto tutorial ou de comando tutelar, mas eu prefiro correr esse risco do que de fato ficar calado e falar só apenas de literatura nesse momento, né? São acontecimentos muito sérios, a gente precisa ter algum instrumento para a gente conseguir pensar de maneira mais assertiva, de maneira mais crítica a respeito disso e tentar evitar que isso de certo modo nos contamine, tá? Então, primeira obra que eu coloquei, eu compartilhei até por foto no Facebook, essa obra, cujo título aparentemente pode não ter nada a ver com o que está sendo dito anteriormente, que é Como Mentir com Estatísticas. O ano de 2016 foi escolhido pela Universidade de Oxford. A palavra para designar o ano de 2016 foi pós-verdade. O conceito de que não necessariamente a verdade, ou que existe uma verdade e que essa está sendo a linha mestra adotada em muitas discussões pela Universidade de Oxford. Sinônimo de mentira, ou como um sofisma, como diriam os gregos, né? Aparência de verdade, mas de verdade não tem nada por trás. E um dos meios que mais se propagam pós-verdades ou sofismas é através de falsas estatísticas ou falsos dados que ratificam posições um tanto que já estão superadas, né? E esse livro me chamou muita atenção, primeiro porque dá para ver pela própria capa, super bem feitinha, que os autores tiveram um lado de tentar quebrar um pouco o rigor, a forma rigorosa, crítica e por vezes chata que a estatística é apresentada. Então o que os autores fazem aqui, ou o autor específico e um ilustrador muito interessante com algumas ilustrações muito legais, é mostrar quais são alguns dos potenciais problemas estatísticos que podem acontecer e que podem estar por trás de determinadas coberturas jornalísticas ou determinadas pseudo-discussões que aparecem sobretudo na internet, né? De maneira geral, se a gente fosse sistematizar, há muito problema para fazer afirmações que começam na coleta da amostra, né? Para chegar em determinado e colher determinados resultados, como você chegou naquelas pessoas que você entrevistou para fazer esse tipo de afirmação. Em que sentido identificar relações que se associam permite falar de causalidade? Também é um outro problema, e muita gente tem dito isso. Então, na verdade, você tem relação baixa
ou dificuldades de escolaridade associadas a determinadas características e atribuir a essas características a dificuldade de escolaridade. Não procede, isso é bobagem, isso é erro estatístico. E de uma forma muito bem humorada, pensando no exemplo das principais revistas norte-americanas da época em que foi escrito, que é na década, é um livro antigo, da década de 50, vai sendo mostrado isso. E se eu fosse sintetizar aqui para vocês algumas das preocupações, além da questão da amostra, essa preocupação sempre identificou relação, duas coisas estão relacionadas, uma varia para cima, outra varia para cima, ou uma varia para baixo, a outra varia para baixo, não quer dizer que aquela que está variando para baixo implica ou é causadora do segundo movimento para baixo. Um dos papéis da teoria é justamente tentar correlacionar isso, não dá para só estatisticamente você determinar. Então, uma leitura curta, super divertida, eu asseguro, e que vale quase como um curso de estatística. E em horas de pós-verdade, de muitas das coisas que estão sendo ditas aí que não procedem, vale retomar essa leitura. Tá? Falei também que tem tido uma pseudo-discussão, que é uma falta de discussão que não tem sentido, não tem pé nem cabeça, sobre se o nazismo é de esquerda, se o nazismo é de direita, se fascismo é de esquerda e fascismo é de direita. Para entender o fascismo como um lado de regimes totalitários que sobrepõe completamente o agregado sobre o individual, passando por cima de qualquer tipo de minoria, qualquer tipo de características mais individuais, a leitura clássica já não é uma leitura tão leve, é a leitura da Hannah Arendt, as origens do totalitarismo, tá? É um catatal, mas de fato, para quem quiser ter um acesso à questão definitiva, o ponto principal dele está discutido na última parte, que é a parte do totalitarismo, que nessa edição que eu estou lendo aqui tem em torno de 200, pouco mais de 200, não, em torno de 200 páginas, quase um livro todo sobre totalitarismo. Vale muito a pena ler para quebrar justamente com essas bobagens a respeito de pessoas que são de esquerda querendo dizer que o totalitarismo é um regime de direita e as pessoas de direita querendo colar a pecha de totalitário em todo mundo que é de esquerda. Não procede. A gente temos totalitarismo, e isso é legal no livro da Hannah Arendt. À direita, temos totalitarismos à esquerda. Ponto. É outro tipo de discussão. Eu mesmo, antes que alguém me pergunte, sempre me apresento como social-democrata, que é um regime um pouco mais, que é um regime à esquerda, dentro de um espectro político menos à esquerda do que comunismo e algumas variações de socialismo. Ponto. Para ficar mais claro possível. Tem outro autor de história, que é um antimarxista, confesso, não chega a ser um liberal e também é um social-democrata, e por isso eu me identifico muito com ele, que morreu, uma coisa, eu não vou lembrar aqui precisamente o ano da morte dele, mas morreu de uma doença neurológica que consumiu todo o seu sistema nervoso, infelizmente, né? E ele está sendo traduzido agora para o Brasil em boa hora, porque olha para muitos dos acontecimentos e nos ajuda a explicar. Por exemplo, eu até agora, a despeito do texto dele já ter quase 10 anos, ainda não vi nenhum texto que conseguisse antecipar melhor e apresentasse melhores explicações do porquê a Inglaterra deixou a União Europeia. Então, uma capacidade analítica muito aguçada desse autor, que é o Tony Judt. Tá? E eu li recentemente dele, isso no primeiro semestre desse ano, reflexões sobre um século esquecido, 1901 a 2000. Então ele faz uma discussão desse período, abordando autores, territórios e ideias. São 3 eixos temáticos nos livros. Então ele pega alguns autores aqui, alguns são um tanto quanto conhecidos no Brasil, como por exemplo o Papa João Paulo II, alguns historiadores antimarxistas, Albert Camus, entre outros, para a partir desses caras conseguir descrever um pouco do que foi o século XXI. Pega alguns territórios para também discutir e nos apresentar o século XX, que é o século que ele está discutindo. Por exemplo, pega Paris, pega a Bélgica, e acaba fazendo uma discussão
que a partir de como ele analisa esses territórios, ele consegue nos colocar algumas ideias que estão presentes no século XX. Então, não é uma leitura de romance, mas é uma leitura em capítulos. Cada capítulo tem em torno de 20 a 25 páginas, que eu acredito que contribui muito, pode contribuir muitíssimo para a formação histórica de quem lê. E é uma alternativa a abordagens mais dogmáticas que tendem a estar presentes no mercado editorial brasileiro. Ele tem o dogmatismo dele de uma vertente social-democrata antimarxista, mas é uma vertente alternativa ao que está colocado. Acho que é isso que eu estou querendo destacar. Outro livro do Tony Judith, editado pela esposa, em que tem esse capítulo, 2 capítulos que eu acho geniais. Esse que eu falei a respeito do porquê era previsível que a Inglaterra não fosse durar dentro daquilo que ele chama de ilusão de União Europeia, e justamente pelos motivos que muitos não analisaram até o fato acontecer, que é desagregação industrial, perda do emprego industrial, e com isso, digamos, um renascimento de um sentimento tipicamente britânico e anti algumas preocupações mais cosmopolitas, né? Bem como tem um outro ponto super importante, que quando a gente se apresenta como social-democrata ou quanto alguém mais à esquerda, geralmente nos cobram, e com toda razão, um plano econômico eficaz, né? Porque as maioria dos planos econômicos tendem a ser feitos por linhagens mais ortodoxas e que se alinham mais à direita. E a esquerda muitas vezes, sobretudo no campo econômico, se limita a reproduzir o mantra de que outra alternativa é possível. O que o Judith mostra que só ficar nesse discurso de que outra alternativa é possível não cola mais. É possível de fato. Quais são as alternativas? O que a gente precisa olhar? Por exemplo, para o Brasil, a gente tem um país altamente desigual, com uma previdência que cobre a maioria da população com salário, e na outra ponta salários absurdamente discrepantes, inclusive do mercado de trabalho privado, onde todo financiamento, onde não foi acompanhado do devido financiamento. Tá? Então, tem temas incômodos em termos de economia que nós muitas vezes, no nosso campo de pensamento, nos limitamos a falar outra realidade é possível. Temos que dar um passo adiante, e qual é, e quais são os buracos, né? Então acho que esse livro também pode ajudar muitíssimo em abrir os horizontes tal, e tentar entender um pouco melhor como a gente chegou num momento onde boa parte dos discursos acabam sendo uns discursos muito estanques e que limitam a compreensão. Por fim, mas não menos importante, 2 obras. Peço desculpa que esse vídeo ficou longe daquela proposta inicial de 5 minutos, mas era pela quantidade de obras que eu estou mostrando. Esse eu li já faz um pouco mais de 1 ano, quando eu estava terminando de escrever minha tese. Chama Crer e Destruir. Tá? Ele é uma abordagem de um historiador francês a respeito de como foi construída a burocracia que permitiu que o nazismo se concretizasse na Alemanha. Tá? Então, quem se dispôs a trabalhar com isso? E para o que pode ser alguma surpresa, você tinha doutores, você tinha pessoas altamente qualificadas contribuindo para o regime. Então, o que tem por trás? Ele vai mostrar que basicamente tem um legado histórico que ajuda a explicar um sentimento anti-europeu por parte dos alemães, e que na medida em que surge um líder com um discurso que retoma as vantagens nazistas, que retoma as vantagens alemãs, a superioridade do povo alemão e a necessidade do povo alemão ocupar um lugar melhor do que ocupa, isso faz todo sentido. Logo nos primeiros capítulos ele mostra dados de que em torno de mais de 75% das famílias alemãs tinham alguém que possuíam alguma pessoa que tinha sofrido algum dano de guerra, tinham perdido familiar com as inúmeras guerras em que a Alemanha tinha se colocado. E em virtude da Alemanha, até pelo seu formato, fazer fronteiras com diversas regiões, é uma região diversas regiões fazer fronteira com diversos países, os limítrofes alemães eram muito suscetíveis às disputas políticas típicas do século XVIII e do século XIX. Né? E a Alemanha também largou atrás na corrida industrial. Então, isso fez com que a Alemanha, enquanto território,
ficasse muito exposto, muito à mercê de disputas. E essas disputas têm um efeito sobre o imaginário alemão que vão desembocar e ajudar a explicar a formação dessa aberração que foi o nazismo alemão. E por fim, e aí sim, muito simples, eu acho que se eu tivesse que recomendar de todos esses, não dá para ler tudo, tem semestre, tem isso, tem aquilo, se fosse para sintetizar o que talvez vocês deveriam ler, Comintico Estatística, curto, divertido, vai ajudar muito não só para pensar o mundo, mas para pensar nessas questões que eu estou colocando mais agora, mas para pensar para questões mais adiante, e rever um olhar crítico mesmo sobre tudo o que nos cerca. E especificamente sobre esses últimos acontecimentos foi editado um livro muito pequeno esse ano, do Timothy Snyder, que é um historiador parceiro do Tony Judt, que eu apresentei um pouco antes, que pesquisa leste europeu, que foi uma região muito afetada por o totalitarismo mais alinhado à esquerda, a experiência da União Soviética, né? Conforme foi história desse livro, quando foi anunciado o resultado da vitória do Trump nos Estados Unidos, o Timothy Snyder fez um textão que a gente chama de Facebook, apontando os possíveis problemas no seguinte sentido: olha, a gente considera uma sociedade muito evoluída, que é muito esperta e que a democracia resolve todos os nossos problemas, assim como a Europa se considerava antes da guerra, no pré-segunda guerra. Então a gente tem que ficar atento em que sentido nós não estamos alimentando fascistas, e inclusive colocando fascistas no poder, como Donald Trump. E aí ele apresenta 20 lições, no sentido de 20 apontamentos que nós temos que ficar atentos sobre a tirania, ou para evitar que a democracia nos leve a escolher tiranos. Então é um livro no sentido de tutela, bem tutelar, mas que vale muito a pena. Porque como é que ele estabelece isso da cabeça dele? Não, aproveitando a experiência que ele tem de pesquisa histórica a respeito tanto do nazismo quanto do totalitarismo mais à esquerda, quais foram os fatos que enfraqueceram e permitiram que o totalitarismo ganhasse força. Então, de certa forma, se eu fosse sintetizar as 20 lições colocadas aqui, são determinados chamados a que nós tenhamos uma postura de cidadão mais ativo, menos reticente a nos agregar em torno de possíveis demandas, mesmo que não sejam eminentemente políticas, mas que nós desenvolvamos laços que nos ajudem a não ficar fragilizado frente às pessoas que tendem a utilizar o poder para estender o poder de uma forma mais sobre diversos campos além dos quais ele recebeu, que aí seria um poder total. É muito interessante, muito curto, em termos de tempo, é a típica leitura de ônibus, você consegue fazer super rápido. Eu só tenho uma observação que eu não gosto muito da lição 19, que seja patriota ou seja nacionalista. Eu entendi a justificativa dele, mas eu sempre tenho algum receio quando os discursos começam a ficar muito nacionalistas, tá ok? Bom, sintetizar então, indiquei um monte de coisa para vocês, mas eu diria que os principais são esses dois. Quem puder, com mais tempo, ainda que não sejam essa obra, tomar algum contato com o trabalho desenvolvido, o trabalho que vem sido traduzido nos últimos anos para o Brasil, para o português, do Tony Judt, vale a pena também, tá bem? Feito esse tour de force para apresentar diversos autores num tempo muito curto, eu em breve devo colocar os vídeos mais em ordem, acompanhando basicamente as leituras que a gente vai fazer ao longo do semestre, tá bem? Estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, então vou desejar bom final de semana. Para quem assistir depois, uma boa semana. Um abraço, a gente se vê em breve.